Olá, sou Tânia Barros. Seja bem-vindo a mais uma história no canal Loucos por Biografias. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra de Assis Chateaubriand, também conhecido como Chateau. De menino tímido, gago e analfabeto na Paraíba, Chateaubriand se tornou um dos empresários e jornalistas mais influentes do Brasil na década de 40 e 50, um magnata das comunicações. Foi também advogado, professor, político, escritor e membro da Academia Brasileira de Letras. Chateaubriand era dono do maior conglomerado de mídia da América Latina, os Diários Associados, que em seu auge tinha mais de 100 jornais, 36 emissoras de rádio, 18 estações de TV, uma agência de notícias, a revista semanal O Cruzeiro, a mensal A Cigarra, e foi também quem iniciou a publicação das revistas de quadrinho no Brasil. Você não vai encontrar ninguém se dirigindo a Chateaubriand com indiferença. Metade o achava um monstro, a outra metade dizia que era um gênio, um visionário. Mais um brasileiro que vale a pena, conhecemos a história. Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo nasceu no dia 5 de outubro de 1892, em Umbuzeiro, na Paraíba. Foi o segundo filho de Francisco José Bandeira de Melo e Maria Carme Guedes Gondim. Foi batizado Francisco de Assis por ter nascido no dia dedicado ao santo a quem sua mãe era devota. O nome Chateaubriand é pela admiração que seu pai tinha pelo poeta francês François-René de Chateaubriand. Assis teve uma infância humilde no interior pernambucano. Seus colegas caçoavam dele porque ele era gago e muito tímido. Ele só conseguiu ler as primeiras frases aos 10 anos de idade. Mas aí, tentando recuperar o tempo perdido, Chateaubriand lia tudo que via e aprendeu rapidamente o alemão com os padres do seu internato. Aos 14 anos, teve sua primeira experiência jornalística, escrevendo para o jornal O Pernambuco. Formou-se em Direito em 1913, mas continuou a exercer o jornalismo, tornando-se editor e redator, chefe do jornal Estado do Pernambuco. Em 1915, foi aprovado no concurso da Faculdade de Direito do Recife para a cátedra de professor de Direito Romano e de Filosofia do Direito. Em 1917, mudou-se para o Rio de Janeiro e passou a exercer a profissão de advogado. A seguir, a convite do então chanceler Nilo Peçanha, tornou-se consultor jurídico do Ministério das Relações Exteriores e advogado da Companhia Light, pela indicação de Alexandre Mackenzie. E continuou as atividades jornalísticas, colaborando como comentarista de política internacional no Correio da Manhã. Mais tarde foi convidado por Ernesto Pereira Carneiro para ser o redator-chefe do Jornal do Brasil. Nessa mesma época, tornou-se também correspondente do jornal argentino La Nación. Em 1920, viajou por vários países da Europa e depois publicou uma série de crônicas no Correio da Manhã e em jornais estrangeiros sobre a viagem. No ano seguinte, transformou a crônica sobre a Alemanha num livro intitulado Alemanha, Dias Idos e Vindos. Após regressar da Europa, afastou-se por um tempo do jornalismo, exercendo apenas a profissão de advogado e empenhou-se em organizar um grupo destinado a levantar capital para comprar um jornal. Como advogado, se destacou defendendo os interesses de grandes grupos estrangeiros no Brasil, especialmente a Light e a Itabira-Iron. Isso o colocou em oposição ao governo do presidente Arthur Bernardes, que há muito se opunha a Itabira-Iron, por considerar seu contrato de exploração de ferro em Minas Gerais um monopólio prejudicial ao nosso país. Em 1924, com a ajuda de Alfredo Pujol e Alexandre Mackenzie, Assis Chateaubriand comprou no Rio de Janeiro O Jornal, um matutino de propriedade de Renato Lopes, cuja situação financeira estava precária. 6 meses mais tarde, adquiriu seu segundo jornal, O Diário da Noite, em São Paulo. Com base nesses dois órgãos, iniciou a estrutura de uma grande empresa jornalística, que mais tarde viria a ser conhecida como Diários Associados.
Em 1927, com o auxílio do então ministro da Fazenda, Getúlio Vargas, Chateau obteve a metade do capital necessário para fundar a revista O Cruzeiro, que estabeleceu uma nova linguagem na imprensa brasileira, com informações gráficas, grandes reportagens e ênfase ao fotojornalismo, e teve durante muitos anos a maior tiragem da América Latina. Chateaubriand casou-se com Maria Henriqueta Barroso do Amaral, filha do juiz Zósimo Barroso do Amaral. O casal teve só um filho, Fernando Antônio. Assis Chateaubriand já tinha um filho, Gilberto, de ligações anteriores. Gilberto, anos mais tarde, tornou-se um dos maiores colecionadores de arte contemporânea brasileira. Chateau fez campanha a favor da entrada da companhia Ford na Amazônia para cultivar borracha em larga escala, por estar convencido de que sem braços, sem técnicas e sem capital de fora, nem em 100 anos o Brasil conseguiria começar a assimilar a Amazônia. Em 1929, foram lançados os candidatos a eleições presidenciais de 1930, Júlio Prestes e Getúlio Vargas. Durante a campanha eleitoral, Chateaubriand colocou seus jornais a serviço da Aliança Liberal e, através do candidato Getúlio Vargas, obteve recursos para lançar mais 2 órgãos, o Diário de São Paulo, na capital paulista, e o Diário da Noite, no Rio de Janeiro. Com a derrota da Aliança Liberal nas eleições presidenciais em 1930, Chateau engajou sua cadeia jornalística na defesa de uma saída revolucionária para impedir a posse de Júlio Prestes. Na época, João Pessoa, que era candidato a vice-presidente na chapa de Getúlio, foi assassinado no Rio de Janeiro. Os órgãos dos diários associados acusaram formalmente o governo federal de ser responsável pelo crime. Com isso, Chateaubriand participou das articulações preparatórias da Revolução de 1930. Só que no dia marcado para o início da Revolução, Assis Chateaubriand deixou o Rio de Janeiro com destino a Porto Alegre. Seu avião chegou a ser detido pelas forças legalistas em Florianópolis, mas ele conseguiu escapar. Com a vitória da Revolução e a instauração do governo provisório de Getúlio Vargas, Chateaubriand recebeu favores, entre eles a concessão de vultuosos empréstimos à cadeia dos diários associados, através da Caixa Econômica Federal. Ele foi também beneficiado pelo ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, Lindolfo Collor, que lhe proporcionou lucrativa viagem à Amazônia, da qual resultaram grandes reportagens para os diários associados, além de um contrato jornalístico com a empresa Ford lá instalada. Com a ampliação de sua cadeia jornalística e seu envolvimento com proeminentes figuras do governo, Chateaubriand fundou, em 1931, a Agência de Notícias Meridional, cujo objetivo era fornecer informações para seus jornais e também vendê-las para outros periódicos. No final de 1931, começaram a surgir divergências entre Chateaubriand e o governo provisório de Vargas. Ele temia o estabelecimento definitivo de um governo ditatorial. Por isso, apoiou a Revolução Constitucionalista de São Paulo de 1932, sofrendo com isso o confisco da sede e das máquinas de O Jornal, o principal órgão dos diários associados, e recebeu também uma ordem de deportação. Conseguiu escapar de barco e escondeu-se no interior por vários meses. Com a instalação da Assembleia Nacional Constituinte em 1933, Chateau reapareceu e conseguiu reaver O Jornal, o seu principal periódico, cuja direção ele entregou a seu sogro, Zósimo Barroso do Amaral. Segundo Austregésilo de Ataíde, a presença de Zósimo à frente de O Jornal representou uma busca de apaziguamento com Getúlio Vargas. Reconciliado com o governo, Chateaubriand adquiriu a revista mensal A Cigarra e a primeira estação de rádio, a Tupi do Rio de Janeiro. Em 1934, desquitou-se de Maria Henriqueta para unir-se a uma jovem de 15 anos, Cora Acunha, a Corita, com quem teve uma filha, Teresa. Adquiriu a Rádio Tupi de São Paulo e a Educadora do Rio, que passou a se denominar Rádio Tamoio, dando início à constituição de uma cadeia de rádios emissoras que chegou a ter 25 estações.
Ferrenho anticomunista, em 1935, Chateaubriand desencadeou, através de seus jornais, uma violenta campanha contra a Aliança Nacional Libertadora. Sem escrúpulos, sem caráter e sem medo, a ética quase nunca constava de sua estratégia empresarial. Chateau era acusado de chantagear empresas que não anunciavam em seus veículos e de insultar empresários com mentiras, como o industrial Francisco Matarazzo Jr. O anunciante de refrigerante mais vendido no país tirou seus anúncios dos diários associados. Na manhã seguinte, na primeira página de todos os jornais, estava a escandalosa reportagem sobre uma barata encontrada neste refrigerante. O anunciante voltou a anunciar e triplicou a verba para os anúncios. Outro, que era fabricante de fósforos, também tentou tirar seu anúncio e Chateaubriand fez seus funcionários contarem centenas de caixas de fósforos para comprovar que o fabricante estava ludibriando o consumidor, porque tinha menos palitos que estava escrito nas caixas. O fabricante também voltou a anunciar. Apesar disso, Chateau teve relações cordiais, movidas a interesses econômicos, com pessoas influentes como políticos, empresários, personalidades internacionais como a família Rockefeller nos Estados Unidos e a rainha Elizabeth II na Inglaterra. Um fato, no mínimo, engraçado é que Chateau tinha incontinência urinária e a coroação da rainha Elizabeth II durou 5 horas. Ele não teve dúvida, pegou uma garrafa e fez xixi dentro. Durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, Corita resolveu se separar de Chateaubriand e levou sua filha Teresa com ela. Chateaubriand então ligou para sua ex-sogra dizendo que queria ver sua filha. Ela consentiu, dizendo que tudo bem, ele era o pai dela. Só que Chateau pegou Teresa e não devolveu-a mais. Em seguida, chantageou Getúlio Vargas para que promulgasse um decreto que desse a ele a guarda de sua filha. Nesse episódio, Chateaubriand disse: "Se a lei é contra mim, vamos ter que mudar a lei." As relações de Chateaubriand foram sempre muito conturbadas, especialmente com seus filhos. Ele era megalomaníaco, tudo dele tinha que ser o maior e o melhor. Sempre buscou adquirir novas tecnologias para os diários associados, como a mais moderna máquina multicolor rotativa da época, sendo o grupo de Chateaubriand o primeiro e o único a possuir uma na América Latina por longo tempo. Publicou mais de 11.870 artigos assinados nos jornais, dando oportunidades a escritores e artistas desconhecidos que depois viraram grandes nomes da literatura, do jornalismo e da pintura, como Graça Aranha, Milor Fernandes, Anita Malfatti, Di Cavalcanti e Cândido Portinari. Após o golpe de 1937, que instaurou o Estado Novo, Chateaubriand aceitou o novo regime, afirmando que era necessário atravessar o túnel na esperança que o futuro abrisse portas para a restauração de um regime democrático. Em 1938, deu início à diversificação de suas atividades, comprando várias fazendas em São Paulo, onde dedicou-se ao cultivo do café e do algodão. Nos anos seguintes, adquiriu outras propriedades no Nordeste e no Centro-Oeste, onde a pecuária era a atividade predominante. Assis Chateaubriand foi um dos pioneiros na inseminação artificial no Brasil. Ele importava animais da Inglaterra e fazia inseminação artificial para melhorar a qualidade da raça bovina brasileira. Na década de 1940, Chateaubriand deu início a uma série de campanhas de âmbito nacional para contribuir para o progresso e o desenvolvimento do país, como a Campanha Nacional da Aviação, com o lema "Deem asas ao Brasil". A ação ampliou o número de aviões, de pilotos civis e militares e criou novos aeroclubes, consolidando a aviação civil no país. E a Campanha de Redenção da Criança, que visava arrecadar fundos para construir postos de puericultura por todo o Brasil. De 1941 a 43, presidiu a Federação Nacional da Imprensa, FENAI. Em 1943, adquiriu o Diário de Notícias de Salvador. Com a crise do Estado Novo, defendeu o retorno do regime democrático.
O temperamento forte e a forma de gerir os negócios renderam a Chateaubriand o título de Cidadão Kane, uma referência ao filme de Orson Welles, que narra a história de um menino pobre que se transforma num dos homens mais ricos do mundo. Assis Chateaubriand, com a ajuda do crítico de arte italiano Pietro Maria Bardi, fundou em 1947 o MASP, Museu de Arte de São Paulo, que funcionou inicialmente na sede dos Diários Associados. O MASP foi inaugurado com uma coleção particular de pinturas de grandes mestres europeus como Rembrandt, Renoir, Monet, que Chateaubriand adquiriu a preço de ocasião na Europa empobrecida do pós-Segunda Guerra Mundial. Após 12 anos de construção, a nova sede do MASP foi inaugurada na Avenida Paulista, em São Paulo, em 1968, com acervo de 8.000 obras. O MASP é considerado o museu de arte mais importante do Hemisfério Sul, com cerca de 10.000 peças abrangendo arte africana, das Américas, asiática, brasileira e europeia, incluindo pinturas, esculturas, desenhos, fotografias e roupas, desde a antiguidade até o século XXI. Chateaubriand se dizia cobrador de impostos da burguesia. Ele ligava à noite para os milionários para agradecer a generosa doação de tal obra para o acervo do MASP. E os milionários diziam: "Não, Chateau, deve haver um engano, eu não doei nada." E Chateau se dizia surpreso porque no dia seguinte ia sair na primeira página dos 30 jornais, TVs e emissoras de rádio em todo o país que ele tinha doado a tal obra. E para não passar vergonha e ter de desmentir a notícia, todos acabavam doando. Mas um dia um empresário enfrentou-o, dizendo que se fosse para fazer alguma doação, seria para os leprosos, não para obras de arte. Na manhã seguinte, Chateau colocou na primeira página do seu jornal que aquele empresário estava doando em sua residência remédios para hanseníase durante todo o dia. Em 1950, Assis Chateaubriand deu um dos passos mais audaciosos de sua vida. Inaugurou a primeira estação de televisão da América Latina e a quarta do mundo, a TV Tupi, em São Paulo. Mas ainda não eram vendidos aparelhos de TV no Brasil. Então ele contrabandeou 200 aparelhos de TV e deu de presente para pessoas importantes. Logo depois, inaugurou a TV Borborema, em Campina Grande, na Paraíba. Com o tempo, foi dando menos importância aos jornais e focando mais no rádio e na TV. Ao se aproximarem as eleições de 1950, segundo Astralgésilo de Ataíde, que na época era diretor de O Jornal e do Diário da Noite no Rio de Janeiro, Chateaubriand teria sido o promotor da candidatura de Vargas ao enviar o jornalista Samuel Weiner à Estância Gaúcha, onde o ex-presidente se encontrava, com a incumbência de obter dele uma entrevista sensacionalista, adventando a hipótese de sua volta ao governo. Mas depois que Vargas foi eleito, logo vieram as divergências de Chateaubriand com o governo. Um exemplo foi a política em relação ao petróleo, objeto de acaloradas discussões na época. Chateaubriand, em defesa do capital estrangeiro, era contra a criação da Petrobras. Considerava impossível, do ponto de vista econômico e técnico, a exploração petrolífera no Brasil sem o auxílio externo. Para melhor defender suas propostas e usar de sua influência no combate à lei da criação da Petrobras, que tramitava no Congresso, elegeu-se senador da Paraíba em 1952. Para ele se tornar senador da Paraíba, conseguiu a renúncia do senador que estava no poder. Como não conseguiu se reeleger na Paraíba, elegeu-se senador pelo Maranhão em 1955, da mesma maneira, após a renúncia do senador Alexandre Baima. Duas eleições escandalosamente fraudulentas. Além da questão do petróleo, durante esse mandato, dois temas marcaram sua atuação: a defesa da cultura cafeeira e a luta pela autonomia do Distrito Federal no Rio de Janeiro. Defendeu a tese da extinção da Câmara de Vereadores do Distrito Federal.
porque, no seu entender, a Câmara Municipal só servia para criar centenas de empregos inúteis para os protegidos dos vereadores, desperdiçando recursos públicos. Sua postura de oposição ao governo de Getúlio Vargas foi aprofundada ao longo de 1954, quando a cadeia de associados se engajou inteiramente na campanha de denúncias contra o presidente. Com o suicídio de Vargas em 1954, Chateaubriand apoiou o governo do vice-presidente João Café Filho. Assis Chateaubriand foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira que pertencia a Getúlio Vargas. Seu discurso de posse ficou conhecido de Aquarela do Brasil. Ele traçou um retrato da personalidade do ex-presidente que salientava a sua esperteza e inteligência, mas, ao mesmo tempo, caracterizava-o como portador de uma vocação autoritária incompatível com os regimes democráticos. Nas eleições presidenciais de 1954, deu um discreto apoio a Juscelino Kubitschek, que concorria com Juarez Távora. Depois da vitória de Juscelino, quando surgiram articulações para impedir a sua posse sob a alegação da inexistência de maioria absoluta, deu seu apoio aberto a Juscelino. Chateaubriand renunciou a seu mandato de senador pelo Maranhão em 1957 para exercer o cargo de embaixador do Brasil na Inglaterra, a convite de Juscelino Kubitschek. Após apresentar suas credenciais ao governo britânico, declarou que não seria um embaixador de gabinete, que pretendia lutar pela abertura de novos mercados para as matérias-primas tropicais. Com esse objetivo, participou como chefe da delegação brasileira das conferências internacionais do açúcar e do algodão. Paralelamente às suas atividades como embaixador, Chateaubriand seguiu ampliando a cadeia dos diários associados. Adquiriu em 1959 o Jornal do Comércio. Nessa ocasião, declarou que seu objetivo com essa compra era preservar o mais antigo órgão de imprensa existente no Rio de Janeiro. Nesse mesmo ano, preocupado em dar continuidade após sua morte ao seu império jornalístico, Chateau começou a dividir seu patrimônio, instituindo o Condomínio Acionário das Imprensas e Diários Associados, uma federação empresarial descentralizada, destinada a preservar seus múltiplos negócios. Doou 49% das ações e cotas de todas as cadeias a 22 funcionários fiéis, dentre os quais seus 2 filhos. Na década de 1960, os jornais estavam atolados em dívidas e trocaram as grandes reportagens por matérias pagas. Em fevereiro de 1960, Chateau foi fazer uma tomografia e acordou um mês depois, mudo e sem poder se mexer. Ele teve uma trombose dupla que o deixou tetraplégico e incapaz de se comunicar. Após 8 meses de fisioterapia, balbuciou alguns sons e passou a escrever com o dedo em uma máquina de escrever elétrica adaptada para ele. Dessa forma, continuou no comando dos diários associados e exercendo as atividades políticas e empresariais. Mesmo preso à cadeira de rodas e sem poder falar, Chateaubriand continuou participando de eventos e viajando para tratar de negócios que iam desde a compra de obras de arte até a pecuária. Em 1964, participou de decisões que iriam marcar profundamente a história política do país. A posse do presidente João Goulart, o Jango, que os ministros militares tentaram vetar, foi defendida pelos diários associados. Mas, pouco tempo depois, Jango se aproximou da esquerda e Chateaubriand, que era ferrenho anticomunista, não aceitou e colocou-se entre seus opositores. Com a radicalização que se acentuou ao longo do governo João Goulart, Chateaubriand fez de sua residência em São Paulo, a chamada Casa Amarela, um dos centros de conspiração contra o governo. Ao mesmo tempo, preparava a opinião pública através de seus artigos diários e de toda a atuação dos diários associados para a eclosão do movimento político-militar de 1964. Após a vitória do golpe militar de 1964, Chateaubriand lançou em São Paulo, através dos diários associados, a campanha Ouro para o Bem do Brasil, convocando a população a doar suas joias para auxiliar o pagamento da dívida externa do país.
país. Em 67, entregou ao reitor da Universidade Estadual da Paraíba o primeiro acervo do Museu Regional de Campina Grande, com 120 peças. O museu passou a ser chamado de Museu de Artes Assis Chateaubriand. Escrevendo com um só dedo, durante os últimos 8 anos, o seu império foi se deteriorando, foi perdendo seus principais artistas, anunciantes e o apoio do governo. Quando seu estado de saúde agravou-se e ele pressentiu a morte, escreveu sua última frase: "Peço, caros amigos, que não escrevam pataquadas a meu respeito." Após uma semana em coma, Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo faleceu aos 75 anos, no dia 4 de abril de 1968, em São Paulo. O magnata das comunicações foi velado ao seu pedido ao lado de 2 pinturas de grandes mestres, um cardeal de Tiziano e um nu de Renoir, simbolizando as 3 coisas que mais amou na vida: o poder, a arte e as mulheres. E essa é a nossa história de hoje. Se você gostou, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe essa biografia com outras pessoas. Vamos incentivar a cultura do nosso país. Encontro vocês na próxima história. Até lá!